Pois é, gente. Restatizar a Vale, manter ela privatizada. E o que privatização significa para as estatais? E significa para um país, já que Paulo Guedes e Bolsonaro estão prometendo privatizar tudo, se for possível. Claro que não sei o quanto vai ser possível essa privatização toda. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje e também dar uma notícia que a Vale já decidiu que vai desativar e vai parar com essas barragens de Mariana e de Brumadinho. Elas são barragens montantes, né? Então isso aí vai acabar. E mais algumas notícias aí, a gente vai falar sobre isso hoje. Você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, vamos à notícia. O presidente da Vale, o Fábio, não sei pronunciar o nome dele, Schwartzman, disse na noite de terça-feira que a empresa se compromete a acabar com barragens como a de Mariana e Brumadinho. O modelo a montante é mais barato e se rompeu nas duas tragédias. Dois crimes ambientais. Crimes que tem que ter muita multa. Viu? As reportagens, o jeito das pessoas falarem às vezes é meio complicado. Mas vamos lá. A mineradora tem ainda 10 barragens a montante nesse mesmo estilo problemático. Todas em Minas Gerais e elas já estão inativas. Porém, tem operações da Vale em seu entorno. Por isso, segundo a empresa, será necessário parar imediatamente as atividades próximas às minas que ainda têm barragens desse tipo. O processo de desativação vai demorar de 1 a 3 anos, dependendo do caso. Bem, e aí algumas pessoas estão discutindo reestatização, o governo Bolsonaro fala de muitas privatizações, e algumas coisas precisam ficar claras logo de cara. Eu não sou um fã de privatização, necessariamente, mas estatização também não é o que eu defendo do ponto de vista econômico. O que eu defendo do ponto de vista econômico, predominantemente, é a expansão da produção cooperada, em que os trabalhadores são os donos do meio de produção, não é o Estado. Não sou muito fã do Estado estar envolvido em produção, mas em determinados setores, em uma sociedade muito complexa, especialmente envolvendo questões de segurança, eu acho que faz sentido o Estado ser o dono. Por exemplo, eu acho que faz sentido o Estado ser dono de aeroportos. Eu acho que faz sentido o Estado controlar uma grande empresa de mineração em Minas Gerais, quando isso envolve questões de segurança muito graves, em que já ficou claro, o setor privado, na sua busca de ganância sem limites, não tem preocupação com a segurança o tanto quanto deveria. Isso significa necessariamente que se fosse estatal estaria tudo às 7 maravilhas? Não, porque nós temos o exemplo de Chernobyl, que foi uma estatal, e ser estatal por si só não é suficiente para garantir. Agora, embora ser estatal não garanta, ser privado, nesses casos, é pior ainda. A gente pode concordar que os maiores desastres recentes, né, da BP, do petróleo, lembra dele? Pois é, foi privado e foi uma tragédia terrível. Em termos ambientais, então, uma coisa absurda. E agora tivemos o de Mariana, aqui no Brasil, né? E agora Brumadinho. E o pessoal da Vale vai ter que responder muito por causa disso aí. Muito. E vai ter que ter muita multa, entendeu? Não pode passar pano para isso, não. Nem um pouquinho. Agora, a questão das privatizações e estatizações e tal, que o governo Bolsonaro quer fazer, o Paulo Guedes quer fazer. A minha principal oposição a esse tipo de lógica, ela tem vários níveis. E eu preciso explicar, porque se você vai direto para o assunto, você, sem os passos anteriores, ninguém vai entender nada. Então vamos lá. O problema central do Paulo Guedes querer privatizar tudo isso é o que ele quer fazer com o dinheiro da privatização. O Paulo Guedes quer usar esse dinheiro para pagar a dívida pública. Só que a dívida pública nunca teve auditoria cidadã da dívida. Então, antes de você pagar uma dívida que você não sabe se toda ela é regular, a primeira coisa que você teria que fazer é uma auditoria cidadã da dívida para poder entender essa dívida e ver se tem partes dessa dívida que estão com irregularidades. Agora eu pergunto para vocês, uma dívida antiga, parte dela vem da ditadura militar,
No Brasil, um país notório por ter corrupção, vocês acham que toda essa dívida de trilhões de reais é 100%, é beleza? Não tem nenhuma irregularidade? Vocês acham isso? Porque eu não acho. Aí algumas pessoas dizem, mas André, você está sendo maldoso, você está pressupondo o pior nos nossos empresários e nos nossos banqueiros e nos nossos especuladores. Eu não estou pressupondo em relação a todos. Mas eu diria que uma parcela significativa, provavelmente baseada na experiência pregressa, não me leva a ser muito confiante. Será que eu estou sendo muito duro? Eu acho que não. Então, primeira coisa, eu sou contra a privatização para pagar essas dívidas, a dívida pública, do jeito como a dívida pública foi construída, porque o sistema da dívida é um sistema que leva à concentração de riquezas no setor especulativo e tira do setor produtivo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, em áreas estratégicas que envolvem questões de segurança, faz sentido o Estado ter o controle para ser mais fácil pressionar e priorizar segurança. Segurança ambiental, segurança de, por exemplo, nos aeroportos, entrada e saída de pessoas, quer dizer, os portos. Tudo isso faz sentido. Se você privatizar, se tivesse uma fiscalização muito forte, esse problema seria resolvido. E você podia cobrar impostos altos e ter uma fonte de arrecadação. Enfim, tem um caminho para resolver por uma outra estratégia. Só que a lógica de privatizar para pagar a dívida, não. Porque a dívida pública, se ela for paga dessa forma, primeiro que você não consegue pagar ela de jeito nenhum. Ainda que vendesse tudo, vendesse todas as empresas públicas e todas as propriedades públicas do país, que é bastante coisa, são mais de 800 propriedades, ainda assim você não pagaria a dívida pública. Tem cálculos feitos sobre isso, você não pagaria toda ela. E como você não fez, e esse governo não tem nenhum interesse, em fazer a auditoria da dívida pública, enfim, eu não sou favorável a gente ficar favorecendo os setores bancários e os especuladores internacionais. Aí quem me ajuda é o Eduardo Moreira, com quem eu já conversei aqui no canal. Então, quer dizer, e a Maria Lúcia Fatorelli, que analisa essa questão da dívida. Então não faz o menor sentido a gente privatizar, porque se a gente privatizar para esse fim, tudo que vai acontecer daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos o povo chega à conclusão de, beleza, privatizamos tudo, todas as riquezas, está tudo indo embora, e agora a gente ainda tem uma dívida grande. O que é que a gente vai fazer para poder pagar a dívida? Aí a justificativa para pagar a dívida que já existe o teto. Aí a justificativa vai ser, não basta o teto de 20 anos e tal, que está valendo, está em vigor, não é? Não. Agora a gente tem que cortar ainda mais em saúde, em educação, vai vir a reforma da Previdência. É sempre cortes. Nos direitos trabalhistas, entendeu? Na parte mais fraca. Então a minha oposição à privatização precisa ser compreendida, porque não é a privatização em si, mas é todo o cenário que está por trás dela. Compreende? Porque se você fosse privatizar algumas coisas, como a gente fez nas telecomunicações, e tiver uma agência reguladora forte, taxar pesadamente e pressionar para que haja competição no setor, né, em algumas áreas seria até possível. A questão privado, público, estatal, não é para mim a questão central. Até porque eu não sou um socialista do socialismo tipo stalinista, que achava que a solução era estatizar. Para mim, a solução, entre aspas, usar a palavra solução é sempre meio complicado, porque parece que é a solução definitiva. Não é. Mas assim, uma ideia de melhorar a sociedade, que é o que eu defendo, é você expandir a produção cooperada em todos os setores. É você incentivar a produção cooperada com uma gestão democrática no campo, nas cidades, na área industrial, e você criar associações entre cooperativas, associar produções cooperadas ao conhecimento das universidades federais, estimulando o desenvolvimento de tecnologia nas nossas universidades. É uma visão nacionalista de produção de tecnologia e de saber nacional para melhorar a produção nacional. Porque isso vai gerar emprego, porque isso vai gerar conhecimento e porque isso vai gerar riqueza maior
para o Brasil, que podendo ser melhor distribuída, pode gerar uma população que tem, enfim, melhores condições de sobreviver e tudo mais. Então, essa é a visão que eu tenho sobre isso. Então, para mim, eu sou, digamos assim, contrário a ampliar as privatizações nesse momento, estrategicamente, e sou contrário às privatizações, em princípio, em áreas de segurança, porque eu não tenho confiança no setor privado para garantir a segurança, para garantir, para proteger a gente de crimes ambientais, de tragédias ambientais. Por que eu não tenho essa confiança? Porque a lógica que rege eles é o maior lucro que for possível para os acionistas, para aqueles que têm ações. É assim que uma corporação ela se estrutura. Ela se estrutura com esse único, o chamado dever fiduciário. É o único dever fiduciário, esse. É a principal responsabilidade dessas empresas. E por isso, tudo que envolve questões de segurança, eu sou muito receoso. Agora, quando não envolve questões de segurança, para mim o fundamental é estimular a produção em que os trabalhadores são os donos e que existe uma gestão democrática. Por quê? Porque em uma produção de riqueza em que os trabalhadores são os donos, eles são os interessados. Por exemplo, se você pense no micro, você e seus amigos são donos de um negócio, sei lá, um restaurante. Todo mundo que é dono trabalha lá. Você, quando sair, você vai se preocupar em apagar a luz. Você vai se preocupar com isso porque você sabe que a conta de luz aumentar significa que vai ser menos lucro para você. Entende? Então, agora, e o Richard Wolff fala sobre isso brilhantemente. Você tem que criar um mecanismo democrático interno e você tem que ter uma democracia mais ampla da comunidade para que a comunidade possa pressionar as cooperativas a ter uma responsabilidade não só com elas próprias, mas para com a comunidade. Por exemplo, na forma de dispor do seu lixo. Então a comunidade exige, você tem que se dispor do seu lixo de uma forma organizada, assim. Porque se não tiver a pressão e a gestão da comunidade sobre a cooperativa, acontece o que acontece quando a fiscalização falha. O que vai acontecer? Eles podem achar que uma disposição do lixo de forma menos, digamos assim, adequada, mas mais barata, faz sentido para eles maximizarem seu lucro mesmo em uma cooperativa, percebe? E isso pode acabar em sujeira, em poluição, em uma série de problemas urbanos. Então, quando as pessoas conversam comigo sobre esses assuntos, é meio difícil eu dar uma resposta assim, a resposta definitiva é PAN. Porque eu estou olhando em vários níveis. Eu não estou satisfeito com, enfim, ser estatal, ser privada. Para mim, a questão não é tão simples. Para mim, a questão fundamental vai haver fiscalização? Vai haver pressão sobre isso? Nós podemos garantir formas de organização da gestão de forma que as pessoas que trabalham lá tenham mais dizer sobre isso e as comunidades que podem ser potencialmente afetadas têm mais mecanismo de pressão para garantir que tudo está sendo feito de forma a proteger essas comunidades de acidentes, proteger da poluição, proteger, enfim, para que a vida seja melhor. A perspectiva da democratização do Estado, democratização dos espaços de trabalho, que é a perspectiva que eu defendo, é uma perspectiva que eu vou levar muito tempo para explicar todos os detalhes, mas eu acho que num vídeo como esse, que já ficou até meio longo, mas vocês têm assim uma noção do que é essa perspectiva. Dá para meio que imaginar mais ou menos o que ela significa e o que ela quer comunicar. Que é uma ideia de todo mundo ter um pouco de responsabilidade sobre o Estado, sobre os empreendimentos e eles terem uns mecanismos internos de gestão democrática, para que a democracia em múltiplos níveis possa se autorregular e não dependemos da autorregulação de setor privado. Porque a ilusão de que o setor privado vai se autorregular para o bem público é algo que a cada crime como esse você percebe que não vai acontecer. E também não se pode cair
autorregulação stalinista, que achava que estatizou e tal, e não tem problema. E a gente sabe que a estatização no regime stalinista, embora tenha tido algumas poucas coisas boas, também teve coisas terríveis. Teve concentração de poder nas burocracias estatais, e essa concentração de poder se transformou num regime extremamente autoritário, e muita coisa ruim aconteceu por lá, que a gente não tem tempo aqui de falar sobre tudo isso. Então, eu queria fazer esse vídeo discutindo estatização e privatização, não para dizer para vocês uma solução pronta, mas para dizer que, para mim, o norte está na democratização e ampliação do poder do cidadão, seja sobre o Estado, seja sobre as empresas, seja sobre o mercado. E para mim esse é um grande norte. E os detalhes têm que ser discutidos tecnicamente e estrategicamente. Mas a gente também tem que definir e usar esses momentos para refletir sobre qual é o nosso norte. E nesse caso, além do nosso norte, temos que pressionar, usar o pouco poder democrático que nós temos, que para mim é muito pouco, perto do que eu gostaria que fosse. O nosso poder ainda é muito pouco, para que a Vale seja duramente responsabilizada pelo que aconteceu. Porque ela é reincidente. E por isso a gente não pode aliviar a barra dela. E também não pode aliviar a barra de todo mundo que devia estar fiscalizando e não fez. Todo mundo que devia estar fiscalizando e não fez. E é claro que a maior responsabilidade não recai sobre o governo Bolsonaro, embora alguma recaia, mas a que recai sobre ele tem a ver com o discurso da desregulamentação, da privatização. Né? Desregulamentar, indústria da multa, a gente precisa ter mais multa em cima desse pessoal, mais regulamentação. Senão dá no que deu. O exemplo da desregulamentação está aí, na cara de todo mundo. Né? Vai dizer para parente das vítimas, não, vamos desregulamentar as empresas. Né? Tirar barreiras para elas agirem, né? Para você ver o que vai acontecer com você. Né? Enfim, o que eu tinha para dizer sobre isso era isso, gente. Se você gosta do meu canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Assim, tiveram algumas coisas meio óbvias que algumas pessoas vieram para mim, eu vou rapidamente aqui dizer. É óbvio que o que eu disse no meu vídeo anterior sobre os equipamentos foi a fala do Eduardo Ângelo. Não fui eu. E é claro que talvez alguns equipamentos tenham algum tipo de utilidade, e ele acha que não. E eu acho que é ele que tem que ser questionado se há ou não há utilidade. Até porque parece que é uma polêmica entre os bombeiros sobre isso. Né? E toda ajuda é bem-vinda, claro. Mas é óbvio também que essa ajuda tem um caráter político, né? Então a gente também não pode ficar cego para isso. Enfim, eram alguns comentários aí. Se deixei de falar de alguma coisa, sempre posso falar no próximo vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.